Para onde vão as almas quando morrem? Que pergunta, não é mesmo? Esta é a última canalização da série dos grandes mistérios. Durante este mês, dissemos que o que está dentro do ser humano é surpreendente. Vocês não dão crédito ao que não veem, mas dentro de vocês há o controle sobre a consciência, a física e tantas outras coisas que vocês nem imaginam. Por enquanto, isso é um mistério. E aguardamos o melhor para o final. Para onde vão as almas quando morrem? Quero que se preparem para um ensinamento que não é bem compreendido. O que vocês sentem como realidade é apenas uma parte do que realmente existe, como a ponta de um iceberg. Vocês olham para ela e dizem, é tudo que existe. Mas a maior parte está oculta e é o mesmo para o ser humano. Para onde as almas vão? Se eu pedisse para você definir onde, seria fácil, pois você vive em um mundo com lugares. Mas isso não se aplica ao outro lado do véu, ao espírito, ao que você chama de Deus. Não existe onde com Deus, pois Ele está em toda parte. Ele permeia cada molécula, seja de uma árvore, de uma rocha ou do DNA de um ser humano. Quando vocês perguntam onde, estão buscando um lugar. No outro lado do véu é a resposta mais aceitável, mas a complexidade começa quando eu digo que não existe uma alma singular. Quero retornar a um dos maiores mistérios. Para onde vão as almas quando morrem? Meus queridos, a mensagem de hoje está cheia de amor e realização. Há quem não acredite, pois ouviu algo diferente. Mas a verdade é esta: elas nunca partem. É difícil ir para algum lugar quando você nunca parte. Vocês veem a morte como algo permanente. Mas a última coisa que aconteceu é que a consciência saiu do corpo. O que define um ser humano para o espírito é a consciência. E se eu dissesse que você passa de uma consciência linear para de repente estar em todo lugar? Você não vai a lugar nenhum. A consciência do seu ente querido foi para todo lugar. Isso pode ser perturbador e você diria que não faz sentido. E eu diria, há muitas coisas que não fazem sentido para vocês, porque ainda não entendem os atributos de uma realidade multidimensional que é Deus. Vocês vivem em uma forma linear e não entendem de que há muito mais. Estão em cima do iceberg, afirmando que isso é tudo que existe. O mistério é este: seus entes queridos ainda estão com vocês. Eles têm a opção de estar presentes ou não em tantos aspectos. Imagine que se você está em todo lugar, pode escolher se tornar mais evidente em uma área do que em outra. O maior mistério resolvido agora é que seus entes queridos estão dentro de você. Eles fazem parte do que você chama de sua alma. Isso é o compartilhamento de alma, a coisa mais incompreendida que já dei a vocês, porque não existe em sua realidade. Vocês não podem ter duas coisas no mesmo lugar, mas em uma realidade multidimensional isso acontece constantemente. Quando vocês eram crianças e ouviam que Deus podia ouvir 1 bilhão de orações ao mesmo tempo, questionavam. Vocês pensavam que era magia, mas a realidade da multidimensionalidade, onde não há tempo, e Deus ouve cada oração a todo momento. Seus entes queridos ainda estão aqui. Por que eles não se mostram? É outro mundo. Eles podem estar com vocês, mas não falam mais sua língua ou aparecem como humanos. Mas eles têm outras maneiras de se conectar. Médiuns sabem disso, pois podem receber mensagens. Você pode perguntar por que um médium pode e você não pode. A resposta é porque você não permite. Você nem mesmo acredita realmente nisso. E isso está acontecendo e começando a mudar. À medida que a iluminação aumenta, muitos estão começando a sentir, talvez até ouvir aqueles que partiram. E o que isso normalmente faz? Faz com que pensem em fantasmas e sintam medo, pois esta é a sua programação. E se tudo isso fosse normal e não assustador?
Quando foi a última vez que você disse a um ente querido: se você está dentro de mim, me dê um abraço agora? Se você começar a perguntar e tentar se conectar com a consciência de um ente querido que partiu, você perceberá que eles ainda estão com você. Quero te dizer algo: existe um acordo esotérico chamado de compartilhamento de alma. É um acordo de amor que, quando você partir, estará com eles até o último deles. E agora isso começa a mudar devido às profecias que eu te dei. Eles estão mais disponíveis do que nunca. É hora de retornar à crença dos indígenas de que seus ancestrais estavam sempre com eles, os guiavam e podiam falar com eles. Vocês perderam isso completamente. Agora, à medida que você reacende essa crença, a resposta para onde as almas vão quando morrem? A resposta é: elas vão para dentro de você. E o mistério está resolvido. Ela está dentro de você. Ele está dentro de você. O que está contido no ser humano é estelar e magnífico. Vai além do físico, até mesmo o que você chama de consciência é incrível. O que está contido no corpo humano é a sua alma. Há tantas partes de você que ainda não foram ensinadas. Vocês ainda não sabem o que está lá, mas isso está começando a se tornar real, e eu os convido a contatar aqueles que ainda estão aqui e dentro de você. Para onde eles vão? Eles ficam com você, porque são consciência e você também. As almas deles são partes das suas almas. Eles não se foram. Que magnífico é o ser humano que você tem, e está se tornando mais magnífico o tempo todo. Eu sou Cryon, apaixonado pela humanidade. E assim é.